Olá, exploradores do invisível e curiosos do tempo. Bem-vindos de volta ao nosso canal, onde desvendamos os fios que tecem a tapeçaria das tradições ancestrais e dos mistérios que habitam as sombras dos nossos dias. Hoje, mergulhamos num dia que, à primeira vista, pode parecer um mero ponto no calendário de outubro. Mas preparem-se, pois o dia 9 de outubro guarda segredos que poucos ousam perscrutar. É um limiar, um momento em que a subtileza do outono esconde forças ancestrais, capazes de moldar o nosso destino e revelar verdades ocultas. O véu entre os mundos, neste dia, torna-se incrivelmente mais poroso, permitindo que os sussurros do além alcancem os ouvidos atentos. Não é um dia comum, mas um portal para a clareza e a revelação, para aqueles que souberem ler os seus sinais e respeitar os seus preceitos. Designado por alguns como o dia do véu tênue, este é um período de transição, onde a natureza se prepara para o sono invernal, e com ela, os nossos próprios sentidos se aguçam para o que está além do visível. As folhas caem em espirais douradas e castanhas, o ar fica mais fresco, carregado de um cheiro à terra úmida e mistério, e os antigos sabiam que nestes dias, a fronteira entre o nosso mundo e o reino do que não se vê se tornava incrivelmente mais fina. É um convite a olhar para dentro, para além das aparências, e a preparar o espírito para os tempos de recolhimento que se avizinham, protegendo o lar e a alma de influências indesejadas que podem atravessar o véu. No calendário cristão, 9 de outubro é dedicado a São Dines de Paris, um santo que, embora mais venerado em terras francesas, tem a sua ressonância na cultura portuguesa e europeia, carregando consigo uma poderosa simbologia. Bispo da antiga Lutécia, hoje Paris, e um mártir inabalável da fé, a sua história ecoa temas de resiliência, de visão espiritual e, crucialmente para este dia, de proteção contra a cegueira, não apenas a física, mas também a cegueira da alma, a ignorância e a confusão. A ele, as pessoas podiam e ainda podem recorrer em busca de clareza mental, de discernimento em tempos de dúvida e incerteza, e de cura para aflições da cabeça e da mente. A sua figura icônica, muitas vezes retratada a segurar a própria cabeça após a sua decapitação, é um símbolo profundo da sua recusa em vergar-se à opressão e à escuridão, mesmo perante a morte. Este é um dia propício para pedir que o véu da ilusão seja levantado, que a névoa se dissipe e que a verdade se revele, permitindo-nos ver com os olhos do Espírito. Mas quem foi São Dines, este visionário que desafiou a morte e a escuridão? A sua lenda é uma das mais fascinantes e comoventes do cristianismo primitivo, um verdadeiro épico de fé e milagre. Nascido na Itália, Dines foi um dos apóstolos das Gálias, enviado pelo Papa Fabiano no século III, com outros 6 bispos, para evangelizar a região que hoje conhecemos como França. Chegou a Lutécia, a Paris antiga, com os seus fiéis companheiros, Rústicos, um sacerdote, e Eleutérios, um diácono, e ali começou a semear as sementes da fé cristã, num império romano que ainda venerava os seus próprios deuses e via os cristãos como uma ameaça à ordem estabelecida. A sua missão não foi fácil. Dines e os seus companheiros enfrentaram a crescente perseguição sob o imperador Décius e, mais tarde, Valeriano, que via a expansão do cristianismo como uma subversão da autoridade romana. Apesar dos perigos, Dines não recuou. A sua pregação era poderosa, os seus milagres numerosos, e a sua comunidade crescia, desafiando a opressão. Ele curava os doentes, dava esperança aos desesperados e revelava a luz da verdade a corações sedentos. A sua voz era um farol, e os seus olhos viam para além do que era terreno. A reviravolta trágica, mas também milagrosa, na vida de São Dines, ocorreu quando ele e os seus companheiros foram capturados pelo governador Fessênios Cisínios. Recusando-se a renunciar à sua fé, foram submetidos a terríveis torturas,
destinadas a quebrar o seu espírito e forçá-los à apostasia. Mas Dines permaneceu firme, com uma clareza de propósito que a dor não conseguia turvar. Finalmente, a 9 de outubro, por volta do ano 250 d.C., ou 270 d.C., dependendo das fontes, Dines, Rústicos e Eleutérios foram condenados à decapitação no topo de Montmartre, que significa Monte dos Mártires, um local sagrado em Paris. Mas aqui reside o mais extraordinário e místico dos milagres de São Dines, que transcende a compreensão humana e o eleva a um patamar quase lendário. Após ter sido decapitado, segundo a tradição, o corpo de São Dines ergueu-se. Para espanto e horror dos seus carrascos e da multidão, o santo pegou na sua própria cabeça decepada, beijou-a e, de seguida, começou a caminhar. Não apenas por alguns passos, mas por cerca de 6 quilômetros, pregando um sermão enquanto se dirigia para o local que ele próprio escolhera para o seu descanso final, onde hoje se ergue a majestosa Basílica de Saint-Denis. Só depois de cumprir o seu desígnio e entregar a sua cabeça a uma piedosa mulher, uma convertida de nome Catula, é que o seu corpo finalmente tombou. Este milagre, o da cefaloforia, o ato de transportar a própria cabeça, tornou-se o mais potente símbolo de São Dines, representando a vitória da fé sobre a morte, a persistência da palavra divina, mesmo após a aniquilação física, e a extraordinária clareza de visão que ele manteve, mesmo depois de perder os olhos mortais. É a personificação da verdade, que não pode ser silenciada, da visão que não pode ser obscurecida. Neste dia, a sua lenda convida-nos a procurar a nossa própria clareza e a não temer a verdade, por mais dura que ela seja. Conheça os sinais do destino. O que o dia 9 de outubro nos revela. Neste dia de véu tênue, a natureza e o invisível comunicam-se de formas súbitas, mas poderosas. Estar atento aos sinais é crucial para compreender o que o destino nos reserva. As antigas vozes do tempo. Narodni Primete. O inverno da neblina baixa. Se no dia 9 de outubro o céu estiver carregado de nuvens escuras e baixas, que quase tocam as copas das árvores, os antigos diziam que o inverno seria rigoroso e prolongado, com abundância de neve. Estas nuvens são como um manto que a terra puxa para si, prenunciando o frio intenso que está por vir. O céu chora as folhas que caem, e a sua tristeza pressagia um longo período de recolhimento e desafio. Os ventos mensageiros. Ventos fortes e persistentes neste dia, que assoam sem trégua pelas esquinas e frestas, indicam uma mudança brusca e significativa no tempo nos próximos dias. Preparem-se para chuvas intensas, tempestades súbitas ou uma descida drástica da temperatura. O vento é o mensageiro das almas, agitando o véu entre os mundos e trazendo consigo as notícias das forças elementares que se preparam para atuar, por vezes, com fúria. O orvalho prometedor. Se o orvalho da manhã for abundante, cobrindo a relva e as teias de aranha com pérolas de água, mas se dissipar rapidamente com o nascer do sol, deixando a terra seca em pouco tempo, a colheita do próximo ano será farta e abençoada. É a terra a abençoar o trabalho árduo dos campos, purificando-se para o novo ciclo e prometendo fartura aos seus filhos. É um sinal de que as energias férteis estão ativas. A dança das aves migratórias. O voo das aves migratórias neste dia, em bandos grandes e organizados, voando em V rumo ao sul, com uma pressa invulgar, é um sinal inequívoco de que o frio chegará mais cedo do que o esperado. Elas leem os sinais que nós, humanos, muitas vezes ignoramos. Os seus instintos são antenas para as mudanças profundas do clima, e o seu êxodo apressado é um alerta para que também nós nos preparemos para o que vem. As teias inusitadas. Se as aranhas tecem teias em lugares inusitados, como dentro de casa em locais de passagem ou em portões que raramente são abertos, é um presságio de que a energia do outono está a abrir portais.
muita sorte ou azar aguardam, dependendo da pureza das suas intenções e das energias que já habitam o espaço. As teias são armadilhas, mas também podem ser pontes para o desconhecido. Moedas no caminho. Encontrar uma moeda antiga virada para cima, com a face visível, neste dia é um sinal de prosperidade inesperada a caminho, um pequeno tesouro que o destino lhe oferece. Mas se estiver virada para baixo, não a toquem e evitem olhá-la, para não atrair perdas financeiras ou desgraças. A moeda é um fragmento de fortuna, com dois lados, como a vida, e a sua posição revela a dualidade do que está por vir. Visitas. Aladas. Se uma abelha ou vespa voar para dentro de casa e, em vez de perturbá-la, ela se mantiver calma e voar em círculo antes de partir, é um augúrio de boa sorte e riqueza familiar nos meses vindouros. Elas trazem a doçura da fortuna e a mensagem de que o trabalho diligente será recompensado, mas não devem ser enxotadas, para não se afastar a bênção. Espelhos quebrados. Partir um espelho neste dia não é apenas um azar de 7 anos, é um infortúnio redobrado. Não são apenas anos de má sorte, mas sim uma visão distorcida da sua própria alma e do seu caminho que perdurará, afetando o seu discernimento e trazendo desilusões financeiras e emocionais. O espelho é um portal para a sua imagem interior, e a sua quebra desalinha o seu ser, quebrando a sua clareza. Os sussurros noturnos, sinos da alma nos sonhos desta noite. Os sonhos da noite de 9 para 10 de outubro são considerados particularmente proféticos, mensageiros de verdades veladas e guias para o caminho à frente. São Dines, o santo da visão clara, pode desvendar os véus dos nossos subconscientes, revelando mensagens importantes. Sonhar com água corrente e limpa. Este é um sinal de purificação e renovação espiritual profunda. Indica que é hora de se livrar de velhos hábitos, de mágoas passadas e de abraçar novas oportunidades com um coração leve. O fluxo da água limpa leva embora as impurezas da alma, abrindo caminho para a cura e o crescimento. Confie na sua intuição para este novo ciclo. Sonhar com árvores a perder as folhas. Embora possa parecer melancólico, este sonho é um poderoso símbolo de que algo na sua vida está a chegar ao fim, mas é um fim necessário e natural para um novo e promissor começo. Deixe ir o que já não serve, desapegue-se do passado, prepare-se para o novo ciclo de crescimento que a espera, tal como a árvore se liberta para florescer novamente. Sonhar com chaves. Simboliza a descoberta de segredos há muito guardados, ou a solução para um problema complexo que o tem atormentado. As chaves abrem portas, mas também desvendam mistérios e libertam. Preste atenção ao tipo de chave e à porta que ela abre. A resposta está aí, esperando para ser encontrada. Sonhar com um véu, especialmente se o levantar. Este é o mais direto dos presságios para este dia. Sonhar com um véu, especialmente se sentir a necessidade de o levantar, ou se ele se levantar sozinho, indica a revelação iminente de uma verdade oculta, um segredo que se tornará claro. Se o véu estiver sujo, pesado, ou impedir a sua visão, indica que ainda há obstáculos à clareza, e que deve procurar dentro de si a força para os remover. A verdade está prestes a ser revelada. Almas antigas, os nascidos em 9 de outubro. Aqueles que têm a fortuna de nascer a 9 de outubro são almas antigas e sábias, dotadas de uma intuição aguçada e uma percepção incomum do mundo. São visionários natos, capazes de ver além do óbvio, de decifrar os mistérios da existência e de compreender as subtilezas da vida que a maioria ignora. Possuem uma forte ligação com a natureza e, muitas vezes, com o mundo espiritual, sendo frequentemente procurados por conselhos e sabedoria, pois as suas palavras carregam a verdade. A sua vida é um caminho de descobertas e de busca incessante pelo conhecimento. No entanto,
Devem acautelar-se contra a solidão e a tentação de se isolarem no seu próprio mundo interior, pois o seu dom da clareza pode, por vezes, tornar-se uma sobrecarga de ver demais. Precisam aprender a partilhar as suas visões, a ancorar-se na realidade e a encontrar equilíbrio entre o mundo visível e o invisível. Os guardiões do nome, Imeninique, do dia. Neste dia, celebramos os que carregam os nomes de São Dines, como Dinis, Dionísio e Dionísia, em honra ao mártir da visão clara. Também se celebra São João Leonardi. Para os Dinis, a energia deste dia reforça a sua natureza de pensadores profundos e observadores perspicazes. Possuem uma mente analítica e uma busca incessante pela verdade, muitas vezes com uma rara capacidade de manter a calma e a lucidez perante o caos. São pessoas que valorizam a inteligência, a honestidade e a integridade. No entanto, o seu intelecto pode, por vezes, levá-los a serem excessivamente críticos ou a afastarem-se das emoções. Devem aprender a partilhar as suas visões e conhecimentos com compaixão, para não se tornarem guardiões solitários do saber, mas sim faróis que iluminam o caminho para os outros. O chamado dos ancestrais, tradições e rituais a seguir no dia do véu tênue. Neste dia singular, honramos as forças do outono e procuramos a clareza para os meses que se aproximam. Aqui estão rituais que o ajudarão a navegar pelas energias de 9 de outubro. 1. O ritual da visão clara com água de outono. Objetivo. Este poderoso ritual destina-se a obter clareza mental, a aguçar o discernimento e a afastar confusões e incertezas que possam turvar o seu caminho. É um ato de purificação para a mente e para o espírito. O que vai precisar? Um recipiente de vidro transparente, limpo e sem rachaduras. Água fresca, que pode ser recolhida de uma fonte natural, ou, se possível, água da chuva. Uma vela branca, símbolo de pureza e luz. E um pequeno galho de alecrim, erva conhecida pelas suas propriedades de proteção e clareza mental. Quando e como realizar? Ao anoitecer de 9 de outubro, quando as sombras começam a alongar-se e a luz do dia se desvanece. Encha o recipiente de vidro com a água. Acenda a vela branca ao lado do recipiente, num local seguro, visualizando a sua chama a dissolver toda a confusão. Mergulhe o galho de alecrim na água, agitando-o suavemente em círculos no sentido horário, enquanto repete, com intenção clara, o seguinte cântico: água que purifica e leva à névoa, chama que ilumina o caminho da verdade, alecrim que protege e clareia a mente. Que a verdade se revele, que a clareza me guie, que a névoa se dissipe e que a minha visão seja nítida. Assim seja, assim se faça, em nome do que é claro e justo. Ou que fazer depois? Beba um pouco desta água purificada antes de se deitar, permitindo que a sua essência se espalhe pelo seu ser. Salpique o restante pelos cantos principais da sua casa, como nas ombreiras das portas e janelas, para abençoar o ambiente e trazer clareza a todos os que lá habitam. Deixe a vela queimar até ao fim, sob vigilância, ou apague-a com um abafador, nunca soprando, guardando o resto para outro ritual de clareza. 2. O ritual da proteção outonal para o lar. Objetivo: proteger a sua casa e a sua família de energias negativas, de mal olhado, de infortúnios e de influências indesejadas que podem atravessar o véu mais fino do outono. O que vai precisar? 3 castanhas frescas, com a casca intacta, que simbolizam a resistência e a prosperidade. Um raminho de arruda, erva poderosa no afastamento de males. Uma fita vermelha, conhecida pela sua capacidade de afastar o mal e proteger. E um saquinho de pano natural, de cor crua ou branca, para conter os elementos. Quando e como realizar? Durante o dia 9 de outubro, a qualquer hora que lhe seja conveniente. Coloque as 3 castanhas e o raminho de arruda dentro do saquinho de pano.
Amarre firmemente a fita vermelha em volta do saquinho, fazendo 3 nós, enquanto visualiza um escudo protetor a envolver a sua casa e todos os seus entes queridos. Repita com fé e convicção: castanha que nutre e resiste, arruda que afasta e limpa, fita vermelha que sela e protege. Que esta casa seja um refúgio seguro, blindado contra todo o infortúnio, inveja e maldade. Que nenhuma energia densa aqui entre, que a paz e a harmonia reinem. Assim seja, assim se faça, sob a proteção dos ancestrais. O que fazer depois? Pendure o saquinho atrás da porta de entrada principal da sua casa, para que atue como um guarda, ou num local discreto dentro de uma janela, de preferência virada para o exterior. Mantenha-o lá até a chegada da primavera, altura em que o saquinho deverá ser devolvido à terra, enterrado num jardim ou num vaso, devolvendo a sua energia à natureza. 3. O ritual de gratidão pela colheita e atração de abundância. Objetivo: este ritual visa expressar gratidão pelas bênçãos recebidas ao longo do ano e atrair abundância, fartura e prosperidade contínua para o próximo ciclo, honrando a generosidade da Mãe Terra. O que vai precisar? Um prato de cerâmica ou madeira com uma seleção de frutas da estação, maçãs, peras, romãs, uvas, que simbolizam a fartura. Alguns grãos, milho, trigo, arroz, representando a base da vida. E uma taça de vinho tinto, ou sumo de uva se preferir, que simboliza a alegria e a celebração. Quando e como realizar? Ao pôr do sol de 9 de outubro, quando o dia cede lugar à noite, coloque os itens cuidadosamente num local central da sua casa, como a mesa da sala de jantar, ou num pequeno altar improvisado. Acenda uma vela amarela ou laranja ao lado, representando o sol e a vitalidade do outono. Agradeça em voz alta, com um coração sincero, por todas as colheitas da sua vida, tanto as materiais quanto as imateriais. Saúde, amor, sabedoria. Diga então: Mãe Terra, Pachamama generosa, recebei a minha gratidão profunda. Frutos da abundância, grãos da vida que nos sustentam, vinho da alegria que nos celebra. Que a vossa energia me traga prosperidade contínua, que o meu cesto esteja sempre cheio e que a minha casa seja um farol de fartura. Abençoai-me a mim e a minha família com saúde, sustento e bem-estar. Assim seja, assim se faça, pelo ciclo eterno da vida. O que fazer depois? Deixe os frutos e grãos expostos durante toda a noite, absorvendo as energias do dia. No dia seguinte, as frutas podem ser consumidas pela família, partilhando a bênção da abundância, e os grãos podem ser espalhados no jardim, num campo ou num local natural para as aves, como oferta à natureza. O vinho pode ser bebido em brinde à vida e à gratidão. As delícias do outono. Tradições culinárias do dia. Em Portugal, o outono é um tempo de sabores ricos e reconfortantes, de colheitas generosas e de preparação para o frio. Embora 9 de outubro não tenha um prato estritamente exclusivo, ele alinha-se com as tradições culinárias da estação, que ganham um significado especial neste dia de clareza e proteção. Castanhas assadas. Este é o alimento mais emblemático do outono em Portugal, e neste dia, assar castanhas não é só um prazer gastronômico, mas um ato simbólico de acolhimento do outono e de proteção. As castanhas, com a sua casca robusta, simbolizam a resistência e a prosperidade. O calor do lume purifica o ambiente, e a partilha das castanhas assadas com a família e amigos fortalece os laços, afasta a solidão e invoca a fartura para o lar. Cada castanha consumida é um pequeno desejo de boa sorte e de nutrição da alma. Vinho tinto novo. A degustação do vinho novo, ainda jovem e vigoroso, que começa a ser produzido nesta época, representa a vitalidade, a esperança para o futuro e a celebração das colheitas. Beber um copo de vinho tinto neste dia, em moderação, é um brinde à vida, à abundância que virá e à clareza que nos guia.
Simboliza o sangue da terra e a alegria da vida, mas o excesso pode turvar a mente, contrariando a energia do dia. Sopa de abóbora. A abóbora, abundante e colhida nesta estação, é um alimento reconfortante e nutritivo. Uma sopa de abóbora cremosa neste dia é um ato de carinho e de preparação para os meses mais frios, simbolizando a união familiar, o aconchego do lar e a nutrição do corpo e da alma. É um prato que evoca a segurança e a sensação de estar em casa, protegidos das intempéries. Os limites da alma. Os principais proibições do dia do véu tênue. Neste dia de energias flutuantes e véus tênues, certos atos são desaconselhados ou estritamente proibidos, para não atrair infortúnios ou perturbar o equilíbrio que o dia oferece. A sua violação pode ter consequências inesperadas e duradouras. Lete 1. Não cortar o cabelo ou as unhas. Em 9 de outubro, cortar o cabelo ou as unhas é uma ação que se crê cortar os seus próprios laços com a boa sorte, a vitalidade e a força interior. Acredita-se que este ato o torna mais vulnerável a doenças inesperadas, a perdas financeiras e a um enfraquecimento geral da sua aura. É como podar a sua própria energia vital, abrindo portas a influências nefastas que rondam o véu tênue. Preserve a sua essência e a sua integridade neste dia, deixando estas tarefas para outro momento. 2. Não iniciar grandes projetos ou viagens longas. Evitem começar grandes empreendimentos neste dia, seja um novo negócio, uma mudança significativa de casa, um casamento ou uma longa viagem de lazer ou trabalho. A energia do dia é de transição e incerteza, e qualquer novo começo pode ser abençoado com obstáculos invisíveis, atrasos e reviravoltas inesperadas. Os projetos iniciados hoje tenderão a ser sem cabeça, perdendo a direção e o propósito, ou encontrando um fim abrupto. É um tempo para reflexão, planeamento cuidadoso e preparação, não para a ação impulsiva. A clareza vem antes do movimento. 3. Não discutir ou ter confrontos. A ira e as palavras proferidas com raiva têm um poder amplificado neste dia, devido à proximidade entre os mundos. Qualquer desentendimento, por menor que seja, pode escalar e ter consequências duradouras, criando rancores profundos que se prolongarão e envenenarão as relações. Mantenham a paz e evitem qualquer confronto, pois as energias densas atraem mais densidade, e a negatividade pode instalar-se no seu lar e no seu espírito. A harmonia é o escudo mais forte contra as sombras. 4. Não varrer o pó para fora da casa. Este é um dos mais antigos e persistentes tabus. Varrer o pó da sua casa diretamente para fora, pela porta ou pela janela, é como varrer a sua própria sorte, prosperidade e as bênçãos do seu lar. Acredita-se que, ao fazer isso, expulsa a fortuna e atrai a escassez. Em vez disso, junte o pó cuidadosamente num monte e descarte-o noutro dia, ou num local seguro, longe da entrada principal. O pó carrega as energias do lar. Não o dispersem para o desconhecido. Guardem a vossa riqueza interior e material. 5. Não emprestar dinheiro ou objetos valiosos. Emprestar dinheiro ou bens valiosos a quem quer que seja neste dia pode significar que nunca mais os verá de volta, ou que a sua própria sorte financeira será emprestada a outrem, deixando-o desprovido. É um dia de retenção e proteção do que é seu. Evitem partilhar a vossa fortuna ou os vossos pertences mais preciosos, para que a vossa prosperidade não se desvaneça e o vosso caminho não se torne incerto. Guardem o vosso tesouro, tanto material quanto espiritual. 6. Não deixar portas ou janelas abertas à noite. Com o véu entre os mundos mais tênue, deixar portas e janelas abertas após o pôr do sol é um convite perigoso para que energias indesejadas, espíritos errantes e influências nefastas entrem livremente no seu lar. É um dia
em que as fronteiras físicas do seu espaço sagrado são de suma importância. Mantenham o seu santuário fechado e seguro, protegendo a sua família e o seu espírito de qualquer entidade ou energia que possa buscar abrigo ou causar perturbação. O lar é um escudo. Mantenham-no impenetrável. 7. Não comer carne vermelha em excesso. Tradicionalmente, alguns acreditam que neste dia, o consumo excessivo de carne vermelha e alimentos pesados pode turvar a mente, tornar o corpo letárgico e diminuir a sua intuição, dificultando a visão clara que o dia de São Dines oferece. Prefira alimentos mais leves, vegetarianos e da terra, que o ligam à sabedoria ancestral e mantém a sua energia vibrante. É uma forma de honrar a subtileza do dia e manter a clareza espiritual e mental, permitindo que os seus sentidos se aguçem para o invisível. 8. Não ignorar os sinais do corpo ou da mente. Este é um dia crucial para estar atento aos seus próprios sentimentos, pensamentos e sensações físicas. Ignorar uma dor física persistente, um pressentimento forte, uma intuição que o incomoda, ou sinais de cansaço extremo, pode levar a problemas maiores e a caminhos errados. O corpo e a mente são mensageiros. Ouçam os seus sussurros, pois eles podem revelar verdades importantes sobre a sua saúde, o seu bem-estar e o seu caminho na vida. A clareza começa dentro de nós, não a negligencie. E assim, caros amigos do mistério, chegamos ao fim da nossa jornada pelo dia 9 de outubro, o dia do véu tênue. Que os segredos desvendados hoje vos guiem, que as tradições vos protejam e que a vossa visão esteja sempre clara para discernir o caminho à frente. Lembrem-se, o folclore não é apenas história ou superstição vã. É um mapa ancestral para a alma humana, um guia para a harmonia com o mundo e com o invisível. Ao honrar estas crenças, honramos a nós mesmos e a sabedoria dos que vieram antes de nós. Até a próxima vez, que a magia vos acompanhe e que a clareza vos ilumine.